Ok. Então acho que a gente pode começar. Bom, eu vou ser a moderadora desse encontro, desse momento muito especial que Biomanguinhos criou. Hoje a gente vai ter, então, o encontro do conhecimento, falando sobre o equipamento Flowcam, combinando metodologias tradicionais de visão a software automatizado para análise de partículas. Meu nome é Isabela Maluf, eu sou bacharel em física, estou em Biomanguinhos desde 1988, trabalhando principalmente em liofilização de vacinas. Trabalhei minha vida profissional toda no processamento final, e agora, quer dizer, há cerca de mais ou menos uns 10 anos para cá, eu estou no projeto de Santa Cruz, na nova planta de processamento final, chamado Projeto NCPFI, né? Novo Centro de Processamento Final, ou também conhecido como o Projeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que é o projeto de Santa Cruz. Apenas assim alguns avisos, pedir para que as pessoas que porventura estiverem compartilhando o computador, importante elas escreverem, mandarem os seus nomes para o e-mail que está aí na mensagem fixa, porque a gente, nesse período de eleição, não está podendo deixar, infelizmente, o chat aberto. Todas as perguntas podem ser direcionadas a esse e-mail, ou então simplesmente abrir o microfone enfim, falar pessoalmente, é até legal. Toda pergunta é bem-vinda e a gente vai poder fazer essas perguntas ao longo da apresentação da Natália, né? Eu queria muito agradecer à gestão do conhecimento, principalmente a Carol, que vem ajudando muito a gente, né? E a gestão do conhecimento, o setor que trabalhou na promoção desse evento em parceria com o projeto, com o NCPFI, né? Então, assim, apenas para dar uma contextualização, né, do porquê da Yokogawa, esse contato surgiu a partir do chamado Projeto Harmonia de Biomanguinhos, né? Que é um projeto que visa integrar alguns sistemas, por exemplo, de gestão financeira, gestão de produção, controle de estoque, entre os diferentes sites de bio, né? Porque hoje em dia a gente já tem site de bio em Santa Cruz, que é esse projeto que eu trabalho, mas tem também no Ceará, na cidade de Eusébio, e também aqui, juntando esses três, né? O Biomanguinhos aqui em Manguinhos, né? Então, o que aconteceu? O projeto Harmonia entrou com uma consulta pública e a Deloitte, que é uma empresa de origem inglesa, na verdade, ela foi fundada, a gente estava até aqui comentando, ela foi fundada em 1845, é uma das empresas de consultoria mais antigas do mundo, né? Então, a Deloitte acabou ganhando a consulta pública para estruturar um plano diretor de digitalização, que é o chamado PDD, para o CIBS, e claro que isso acabou sendo usado para Biomanguinhos como uma introdução, né, à chamada Farma 4.0, né, que é justamente a derivação para a indústria farmacêutica da indústria 4.0. Então, com isso, como a ideia era capitalizar, né, ou institucionalizar as informações referentes à indústria 4.0 para a bio, uma das questões que a Deloitte também ficou de
de arcar era apresentar empresas que já trabalhassem com esse foco da indústria 4.0 e, nesse caso, nos apresentou a Yokogawa. E, assim, falar de Yokogawa para a gente, principalmente para mim, que logo que entrei em 1988 aqui, os liofilizadores usavam os registradores gráficos marca Yokogawa, né? Eu acho, e é interessante porque no novo site de Santa Cruz ainda são os registradores Yokogawa, mas claro, com uma nova tecnologia, paperless, etc, etc. Então, assim, é realmente uma grande memória afetiva, né? Que eu acho que Bio tem com a Yokogawa. É engraçado que é o início e fim, mais ou menos, né? Se tratando assim já de quase 30 anos depois, né? E vendo, contactando de novo, né? Trabalhando de novo nesse sentido com a Yokogawa. Bom, então nós vamos ter a palestra da Natália Pravata, né? A Natália, ela é executiva de negócios, responsável pelas atividades relacionadas ao analisador de partículas Flowcam, solução da área Life Business da Yokogawa América do Sul. Oferece mais eficiência aos laboratórios de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. A Natália é formada em biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, com mestrado na área pela IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Possui experiência nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, validação de metodologias, qualidade e compliance, tá? Então, a gente está começando agora 2h40, mais ou menos. A Natália vai falar durante mais ou menos uns 40 minutos. A gente vai ter um debate depois de cerca de 30 minutos e eu faço, então, um breve encerramento. Tá ok? Então, Natália, boa sorte, tudo de bom. Que esse pessoal que está aqui atrás, né? Vocês veem, Einstein, quando veio visitar a Fundação, em 1917, Evandro Chagas, penas que eu não sei o nome das outras pessoas, os outros cientistas, mas eu acho que a gente está junto com essa galera que está nos assistindo, está muito bem, né, amparado. Boa sorte, querida. Obrigada, nossa, que peso, né? E que honra fazer essa ponte com a Yokogawa lá, dos registradores, com papel ainda, lá de muitos anos atrás. Obrigada, pessoal, pelo convite. Né? Obrigada a Deloitte também pela ponte que fez aqui com a gente. Eu acho que tem algum microfone aberto. Só que eu não consigo por favor, silenciar pessoal, aqui. Tem que prestar atenção nisso. Obrigada. Bom, então... Vou continuar. Bom, a ideia, então, é hoje a gente bater esse papo e é para vocês participarem mesmo. Natália, o seu som não está saindo. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Poderia fechar? Eu acho que eu sei quem era. Tudo bem. Ok, Natália, pode ir em frente. Natália tá no mudo. Tá. Ah, já sei, eu acho que todo mundo foi mutado e eu também naquela hora. Bom, agora vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Bom, vou falar rapidamente os agradecimentos que eu tinha feito no começo, mas talvez a gente estava com essa interferência aí, não sei se chegou a todo mundo. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa nova era da Yokogawa com vocês, com a Fiocruz, com o Biomanguinhos. E quero agradecer também a Deloitte por ter feito essa ponte entre nós, e acho que vai sair uma parceria muito bacana, já tem saído, né? Então, a ideia hoje é a gente bater esse papo,
Fiquem à vontade para me interromper, as meninas vão me ajudar a mediar, porque eu tô com só uma tela, então eu não consigo ver quem está com a mão levantada, então as meninas vão me auxiliar nesse sentido. E a ideia é que a gente consiga trocar algumas experiências e eu consiga compartilhar com vocês como uma das novas tecnologias da Yokogawa, o FlowCam, ele consegue agregar no dia a dia e fazer com que a gente atinja os nossos objetivos dentro da Pharma 4.0. Então, a gente trouxe hoje essa conversa intitulada de FlowCam, combinando metodologias tradicionais de visão a software automatizado para análise de partículas. Não se acanhem, a gente pode fazer disso realmente uma conversa. Eu dividi em 4 pontos. Tá. Ô, Nath, só uma coisa, você sabe que a apresentação ainda não tá, né? Aparecendo. Ela saiu na hora de silenciar. Saiu. Poxa, gente, obrigada por avisar. Sei lá o que Não, houve. fica tranquila que acabou de sair agora na hora do barulho É. do microfone. Aham. Quando silenciou. Tá. E pessoal, Ainda bem só que vocês estão repetindo. aqui. Ai, Carol, eu tô com o compartilhar desabilitado. Acho que foi por isso. Deve ter mudado alguma configuração da sala. Deixa eu entrar aqui em você. Ok. Pessoal, à medida que vocês quiserem fazer, então, perguntas, tá? Pode simplesmente habilitar o microfone e perguntar diretamente para a Natália. Ou, se preferir, manda para o e-mail, que a Carol ajuda. Obrigada. Entrou para você, né, Ana? Ok, Pronto. tá aparecendo Entrou. pra gente a sua Isso. tela. Legal, vamos lá. Isso. Agora vamos voltar. Então, gente, essa aqui... A apresentação, então, está dividida... Bom, é isso que acontece, né, gente? Esse mundo virtual, a gente tem essas possibilidades. Se der algum outro problema de conexão, vocês me avisam, por favor, tá? Pode deixar. Legal. Então, eu dividi hoje em 4 grandes tópicos a apresentação. O primeiro vai ser uma introdução. Eu acredito que pode ser que existam pessoas que já viram eu comentando sobre o FlowCam e o que ele pode atingir, o que ele pode trazer de eficiência para os processos. Então, eu quis trazer numa versão um pouco diferente esse nosso bate-papo hoje. Eu trouxe com foco bastante no software que possui inteligência artificial. Eu também foco em alguns outros equipamentos que eu acredito que vai ter modelos, né, que vão ter sinergia com a rotina de vocês, que eu dei mais piada, vi que a gente tem pessoas de todos os públicos, então eu acho que vai ser interessante a gente fazer disso uma conversa leve. O segundo, então a gente começa com uma introdução, um overview, vou comentar sobre os modelos e depois trazer umas vantagens do equipamento. Antes de começar de fato, eu queria trazer uma história que aconteceu, é uma história grave, fatal, e a ideia é que a gente não deixe isso se repetir mais na história. Então, em 2012, teve um lançamento de um novo medicamento que ele continha pegnezatida como princípio ativo, e ele foi um grande revolucionário para tratar anemias em adultos com doenças renais crônicas. Era um medicamento injetável e ele podia ser utilizado, claro, dentro do hospital, mas de uma maneira única. Então, você usa o conteúdo dele e descarta, ou você faz uso múltiplas vezes desse medicamento. Ele foi uma grande revolução para a indústria farmacêutica porque ele continha um peptídeo sintético que ele estimulava a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos, na tentativa de reduzir a necessidade de transfusão de sangue e melhorar um pouco a qualidade de vida desse paciente que já sofria com essa condição de anemia e de doença renal crônica. E tudo estava dentro do normal, dentro de todos os parâmetros, respeitando todas as regras de todos os ensaios clínicos, de todos os testes que foram realizados, até que o equipamento chegou de fato a ser lançado e produzido em escala comercial. A grande fatalidade, pessoal, foi que menos de um ano depois foram identificados 49 casos de anafilaxia pelo uso desse medicamento e 7 mortes. Então, começou uma força-tarefa. Outro detalhe muito importante, eu tenho a referência desse estudo que eu usei de base, tá? É um paper que foi publicado pelo FDA, porque depois que aconteceu essa fatalidade, a indústria farmacêutica como um todo, começou a se mobilizar e tentar entender o que tinha acontecido para, de fato, esse quadro
ter se agravado para alguns pacientes e feito tantos outros sofrerem, né? E para entender aonde era a ponta que tinha sido solta durante todo o processo, todos os testes e ensaios clínicos, que ninguém nunca tinha identificado um possível problema. Então, começaram vários testes, como eu disse, a indústria farmacêutica ela se uniu entre grupos de pesquisa, virou um processo de colaboração mesmo, essa busca do que estava acontecendo. E o que houve foi que durante os ensaios clínicos foram divididas em 2 grupos o teste para sua condução. Um deles usava a versão do vial multiuso para injeção e um outro grupo usava a versão de uso único do vial. Acontece que as 2 versões, elas apresentaram um comportamento diferente entre si e a versão do vial multiuso, que foi associado com maiores Nath, acho que deu uma congeladinha, né? Não. Deu uma congelada, eu acho. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Será que se eu Não, voltou a falar, desligar minha Natália. câmera? Voltou. Voltou. Só deu Normalizou, só deu uma normalizou. travada. A gente deu. perdeu que você estava começando a É. explicar que o vial, você estava falando da diferença dos 2 vials, Legal. e aí, né? Uhum. Aí você... Tá joia. Multiuso, Obrigada, Rubião. Bom, o que aconteceu nessa fatalidade foi que depois que as pessoas morreram, começaram a rastrear, né, da onde esse problema surgiu, e foi uma questão de uma ajuda colaborativa mesmo. Vários grupos de pesquisa, universidades, começaram a investigar esse princípio ativo e por que ele causou algumas reações que não foram né, visualizadas durante os testes e ensaios clínicos. E o que se entendeu foi que na etapa de ensaio clínico haviam 2 diferenças de medicamento. Um deles era o uso de vial único e o outro de vial multiuso. Infelizmente, o de vial multiuso, ele foi o que seguiu para a produção em escala comercial e o que foi liberado para a população. E ele apresentava algumas diferenças ao longo do tempo com relação às partículas subvisíveis. Só lembrando que antes do medicamento ser liberado, tudo isso já tinha sido feito, tudo isso já tinha sido analisado, mas com algumas metodologias, vamos colocar ali como tradicionais, menos sensíveis. Então, infelizmente, esse erro ele não foi capturado em tempo e deixou várias vítimas, várias famílias aí, né, com essa dor eterna, justamente porque a técnica utilizada para a identificação das partículas que compunham o medicamento, então das partículas subvisíveis, que ficam ali na faixa de 10 a 25 micrômetros, elas não foram analisadas com uma técnica sensível o suficiente. Então, aqui eu tenho um gráfico, mas depois eu posso também compartilhar o artigo com vocês. Existem uma série de artigos sobre esse assunto. Então, ele compara a quantidade de partículas por ml entre diferentes ranges de tamanho. Então, aqui tem uma análise estatística sendo feita utilizando vials multiuso e vials de uso único. Então, a gente percebe que, infelizmente, né, o vial multiuso, ele teve uma diferença entre lotes, ele teve maior quantidade de partículas por ml, e essas variações de partículas que não haviam sido capturadas, elas foram fatais para algumas pessoas. Então, claro, eu quis trazer isso já para chamar a atenção de quão sério é esse tipo de rastreio e de análise e cuidado que a gente tem que ter ao longo do nosso processo de fabricação, antes de um lançamento comercial. Mas, além disso, vocês podem imaginar o grande impacto negativo para essas empresas com relação a essa tragédia, o tamanho da perda de dinheiro também que foi associada a isso, mas tentando tirar o lado bom, é que agora a gente consegue utilizar uma metodologia sensível o suficiente para prevenir esse tipo de situação.
para quebrar um pouco o gelo, trazer um assunto mais leve dessa vez, eu trouxe um outro exemplo, que aqui é de uma empresa chamada Protein Science Corporation, que é responsável pela produção de vacinas, de terapia e de produtos de terapia genética para clientes, para terceiro, para fornecedores, enfim, ele vende o serviço de produção de vacina e terapias. E estava um pouco em dúvida com qual metodologia seguir, porque as metodologias implementadas na rotina, que eram microscopia tradicional e metodologia de light obscuration para ensaios de qualidade e estabilidade do produto, estavam demorando muito para atingir seus resultados. Então, a equipe estava sempre envolvida nessas duas atividades, então não conseguindo, de repente, fazer outras análises e enviar relatórios que eram também importantes. Então, esse pesquisador responsável, ele começou a comparar essas tecnologias com a tecnologia FlowChem, e ele escolheu a tecnologia FlowChem para ser implementada para análise de ensaios de estabilidade. E trouxe aqui como uma grande sacada e insight para a gente, que a morfologia, então, o formato das partículas, ele pode direcionar o problema e o tipo de ação que deve ser tomado pela indústria ali, né, pelo responsável pelo desenvolvimento. Então, eu tenho aqui algumas imagens que mostram que foram coletadas com o FlowChem nesse cliente. Esse dado também ele é público, tá? O cliente ele faz parte de um estudo de caso, então o cliente permitiu com que a gente utilizasse essas amostras para a questão de divulgação mesmo de informação. Então, a gente tem aqui amostras que foram realizadas em 2 momentos diferentes. Essa primeira foi no dia 1, então, no primeiro dia da comparação das metodologias, a gente vê a presença de grande quantidade de partículas, com perfis transparentes e um perfil um pouco mais escuro, de agregados. Então, isso já indica que pode estar acontecendo algum problema relacionado a, por exemplo, solvente ou algum processo de fabricação, alguma alteração de temperatura durante o processo. Então, aqui já acende uma luz para o pesquisador responsável, né, começar a entender o que pode ser feito para minimizar esse problema. E aqui abaixo eu tenho uma outra imagem coletada depois de 1 mês da avaliação do produto, porque para essa aplicação eram feitas avaliações semanais, tá? Para entender número e tamanho de partículas de agregados proteicos que eram formados durante a produção dessa vacina. Então, aqui só para chamar a atenção que ao longo de 1 mês a gente percebe que houve uma diminuição no número de partículas, mas que houve um aumento de tamanho. Então, isso acende um outro alerta para a gente entender o que aconteceu nesse processo, quais foram as variáveis alteradas, o quanto impacta mais para mim ter uma partícula maior ou em menor número. Isso está coerente com a norma? Não está? Então, assim, a partir dessas informações, a gente consegue responder outras perguntas no estudo, visando sempre, claro, devido ao exemplo anterior, a segurança do usuário final. Você cria quase como uma identidade, né? Até lote a lote, formar um histórico, né? Perfeito, Isa, perfeito. Uma curiosidade, eu ia falar mais para frente, mas acho que vale aqui. Sempre embaixo de cada imagem que o equipamento ele fotografa, existe alguma propriedade indicada. Então, por exemplo, nessas aqui, a propriedade que está sendo indicada é o número da foto que foi tirada. Então, a gente vê aqui na ordem de grandeza de 27.000, de 6.000, de 1.000, só para já trazer para vocês que a capacidade do equipamento ela é bastante grande para analisar todo o conteúdo de uma amostra. Isso a gente pode estar falando, de repente, em algumas vezes, em perto de 1 milhão de partículas fotografadas em uma corrida. Caramba. É bastante coisa. Então, eu trouxe já para a gente trazer, né, essa reflexão do que e como o equipamento pode agregar no nosso dia a dia,
o depoimento do cliente. Então, ele fala que com o FlowChem, ele consegue ver a morfologia das partículas em vez de só uma contagem. Então, isso ajuda com que ele destrinche o processo e encontre realmente qual é o problema que está acontecendo durante um novo desenvolvimento de um novo produto. Então, isso é bastante importante para que a gente realmente evite tragédias e intercorrências negativas, tanto para o negócio como para a população. E agora apresento a vocês o equipamento responsável por fazer todo esse ganho de eficiência, de qualidade para a população e para os nossos processos de pesquisa e desenvolvimento, de controle de qualidade, de ensaio de estabilidade, enfim. É o equipamento FlowChem, ele une algumas metodologias tradicionais dentro de uma só. A primeira delas é um contador de partícula, a segunda é o microscópio tradicional, um citômetro de fluxo, e tudo isso com uma maneira muito precisa, rápida e confiável de obter os dados. Então, aqui eu tenho uma representação muito perto do real, é um equipamento compacto, o que muitas vezes, quando a gente comenta que ele une metodologias, você já pensa numa coisa grande, que vai ocupar um grande espaço no laboratório. Não, o equipamento ele exige 1 metro de bancada e ele já está pronto para ser operado. Então, ele possui, né, um HD de um computador dentro dele, um teclado, um mouse e uma tela para a gente conseguir fazer as análises. Esse carinha aqui, então, ele é capaz de fornecer para os pesquisadores informações de concentração, tamanho, forma e tipos de partícula dentro de uma amostra. E algumas vezes eu vou falar realmente partículas ou amostras. De uma maneira geral, é porque quando a gente está falando desse tema, a gente pode estar tratando de uma gama muito grande de partículas. Então, a gente pode estar falando de um pedacinho de vidro, de um microplástico, ou a gente pode estar falando de uma fibra, um agregado de proteína, uma contaminação bacteriana, um aglomerado viral. Depende da aplicação que essa tecnologia vai se encaixar. E caso alguém ainda esteja pensando, né, como o equipamento trabalha e funciona, a gente vai chegar lá, mas para adiantar, basicamente a gente introduz no equipamento um volume que pode ser de 100 microlitros até 20 ml, por exemplo. Não existe uma delimitação máxima de volume. E o equipamento, ele fotografa todas as partículas que compõem essa amostra líquida. O que é bastante interessante é que ele também fornece as imagens, juntamente com o software, e com uma qualidade de imagem que é completamente discrepante do mercado, num sentido muito positivo. É uma das melhores qualidades de imagem. Todas as câmeras utilizadas no equipamento, elas são de alta definição. Elas podem ser coloridas ou monocromáticas. Aí depende um pouco da aplicação, o que o cliente precisa enxergar com mais força e objetivo durante as análises. Outra coisa que é muito interessante, o equipamento ele é baseado em estatística, então todas essas sugestões de volumes, inclusive o mínimo, são para gerar resultados estatisticamente relevantes e comparáveis. O equipamento ele tem uma capacidade de leitura gigantesca, que eu já até comentei, que ele consegue realmente fazer a aquisição de muitos dados de uma maneira muito rápida, muito facilitada, e fornecer resultados precisos. Isso é muito importante, né? Dado a seriedade que é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, quando a gente pensa no consumidor final. Mas por que a gente tem que... Oi? Deixa eu só te perguntar, ele também consegue detectar contaminação por silicone? Consegue. Ah, pois é. Consegue. E daqui a pouco, nossa, é fantástica essa pergunta, porque vou tentar não dar spoilers, mas mais para frente a gente vai falar detalhadamente desse contaminante. Ok. Obrigada, Isa, muito boa. Então, por que a gente precisa monitorar, né? Ou deveria monitorar, ou por que monitora? Porque, de uma maneira clara e objetiva, a presença de algumas partículas, elas podem representar questões de segurança e eficácia, então isso pode influenciar no desempenho do nosso produto final, como a gente viu
daquele colega que foi lançado em 2012 e teve que ser retirado do mercado, ou pode ser um indicador de contaminação. Então, vamos pensar no melhor cenário e ver um indicador de contaminação no começo do nosso processo, então que a gente consiga tratar isso de uma forma muito rápida e fácil. E, claro, o equipamento ele também é aderente a normas regulatórias. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, como a Farmacopeia Americana, 787, 788, 789, e também aos registros eletrônicos, né, por parte da norma do FDA 21, CRF parte 11. Trouxe aqui alguns exemplos de partículas que foram capturadas pelo equipamento. Então, aqui a gente tem algumas gotas de silicone, a gente tem fragmentos de fibra, de vidro, agregados indesejados, detritos, enfim, caracterizações de um contaminante e de não conformidades do processo. O interessante de fazer, né, esse monitoramento das partículas subvisíveis é que a gente consegue identificar a estrutura e a natureza dos nossos contaminantes. Então, não mais a gente tem só um número. A gente tem um número, a gente tem uma foto, a gente tem um laudo. Então, a gente consegue elevar o nível de rastreabilidade de uma maneira muito grande. A gente consegue fazer comparações, criar padrões, verificar a eficiência de outros processos também. Pensando, por exemplo, um exemplo que é bem simples, da eficiência de um processo de filtração. Então, eu faço análise de uma amostra antes da filtração e depois da filtração, e claro, eu pretendo ver um menor número de partículas depois da filtração. Então, isso a gente consegue fazer com uma rapidez e uma agilidade muito grande. Tudo isso para que a gente consiga melhorar o nosso desenvolvimento do produto. Eu tenho aqui alguns outros contaminantes, que também são gotinhas de silicone e agregados indesejados. Aqui eu tenho um outro fragmento de vidro, que é mais comum do que a gente imagina. Então, como parte do overview, como a gente pode fazer, né, esse monitoramento? Através da união de tecnologias. O equipamento faz isso de uma maneira automática. Então, aqui eu só vou explicar para vocês, mas o modo de operação é muito tranquilo, muito simples. Então, algumas das tecnologias que ele une é a ótica, a eletrônica, a fluídica e também a de light obscuration. Então, quando a gente pensa na tecnologia ótica, a gente pode pensar numa tecnologia semelhante ao microscópio tradicional. Então, a gente vai fazer a captura das imagens em tempo real, mas o operador deixa de ser o responsável por ficar ali, né, contando e identificando as partículas. Esse responsável passa a ser um computador. A tecnologia eletrônica, ela é capaz de fazer a associação e capturar informações de fluorescência por partícula. Então, a gente tem alguns organismos, por exemplo, cianobactérias ou outras algas, que elas são sensíveis a alguns pigmentos. Então, a gente excita elas através de um laser e fotografa apenas as que forem sensíveis a essa excitação. O sistema fluídico é o responsável por trazer as amostras para dentro do sistema, então, com uma velocidade controlada, com um volume controlado, e também através da tecnologia de light obscuration. É uma tecnologia onde existe também uma célula de fluxo, existe a incidência de um laser na célula de fluxo, mas a informação que chega é um sinal que é associado geralmente ao tamanho da partícula. Então, a gente consegue, em um equipamento, unir essas várias tecnologias para obtenção de informações. Trouxe aqui uma representação de como a obtenção das imagens é feita. Então, aqui eu estou representando um sistema que é baseado em imagem de fluxo, que é basicamente o modo de operação do Flowcam. Então, a gente coloca a amostra de maneira que ela flua nesse sentido da seta e fique armazenada temporariamente na célula de fluxo. A gente tem aqui, à direita, um feixe de luz LED, uma objetiva posicionada estrategicamente próxima à célula de fluxo, responsável por fazer o aumento dessas imagens, e uma câmera de alta definição, que vai fotografar com uma velocidade bastante grande e de maneira automática, tudo que está aqui presente. É interessante comentar que essa disposição aqui do sistema faz com que todas as imagens que a gente capture, elas não tenham desfoque de movimento. Então, é como se a gente
congelasse as imagens para elas serem fotografadas e a gente armazenar isso no nosso software. Trouxe uma representação do equipamento com as partes abertas. Então, essa parte tem um zoom, ela está posicionada dentro dessa portinha. Aqui é a posição onde a gente coloca a amostra. A gente posiciona ou com uma seringa ou com uma pipeta. Então, a gente não exige nenhum uso de consumíveis de outras marcas e outros fabricantes. Todos os disponíveis no mercado, eles servem tranquilamente. A célula de fluxo, então, está posicionada aqui. O meu feixe de luz LED e a seringa, que faz parte do sistema fluídico, ela está posicionada aqui embaixo. Então, a partir do momento que ela desce o êmbolo, a gente começa o fluxo das amostras de uma maneira do topo para a base. Tenho aqui um vídeo... Deixa eu só te perguntar, como a gente garante que a própria célula de fluxo não esteja, sei lá, contaminada com algum componente, né? Ou com algum componente, ou com alguma partícula da corrida anterior, de repente. Isso. Isa, então, a gente sugere alguns protocolos de limpeza para serem feitos depois de cada uma das amostras analisadas. Mas também a gente consegue abrir a câmera, ela principal do software, e ver o que ela está vendo. Então, se existir algum tipo de partícula, a gente consegue identificar antes da corrida começar. Fazer o antes e o depois, né? Com a amostra, Isso, né? exatamente. Também é possível, é fácil a gente programar uma limpeza automática. Então, o equipamento consegue fazer esse passo por nós, para garantir realmente que a gente não tenha nenhuma interferência do anterior ou nenhum tipo de contaminante na nossa amostra. Aqui eu tenho um vídeo muito rápido, gente, de como as amostras são coletadas. Eu tenho a tela aqui dividida em 3 partes, e aqui no meio eu tenho o que a câmera vê. Então, tudo que está passando por aqui está dentro da célula de fluxo, sendo capturado aqui para a tela da extrema direita, e os dados e as tabelas já estão sendo alimentados aí em tempo real. Trouxe aqui só para a gente ver com mais calma. Então, por isso que eu comentei, Isa, que a gente consegue abrir essa câmera e realmente ver o que tem dentro da célula de fluxo. Então, é fácil evitar esse tipo de erro, tá? Aqui, então, uma representação de amostras que já foram capturadas. Na parte inferior aqui da tela, a gente consegue ter acesso ao grau de diluição das amostras. A gente consegue também entender quanto tempo já se passou da corrida, quanto tempo falta, quantas amostras já foram fotografadas. É bastante interessante. Aqui na extrema esquerda, eu tenho uma representação de corridas que foram feitas, já para trazer para vocês a ideia de que é muito fácil comparar dados com o equipamento. Então, cada cor corresponde a uma amostra, que aqui pode ser diferença de tempo, ou diferença de lote, ou diferença de operador, enfim, N possibilidades de diferenciação. E a gente consegue escolher se a gente quer ver os dados numa maneira de tabela, se a gente quer ver uma tabela mais resumida, ou se a gente quer ver em gráfico. Qual tipo de gráfico a gente também quer ver? A gente consegue alterar isso dentro do equipamento. O mais interessante é que a gente consiga fazer essa análise por imagem, então, com o intuito de identificar, classificar e quantificar as partículas presentes dentro da nossa amostra, de uma maneira rápida, robusta e direta. Então, que a gente tenha as informações reais de cada uma dessas partículas. Trouxe aqui um gráfico e um reporte tradicional das metodologias ali de contadores de partícula ou de citômetro de fluxo, que são muito comuns, que é um gráfico de frequência por diâmetro. A gente também pode ter informações de contagem, de concentração, um resumo de quando a corrida começou, quando a corrida finalizou. E o interessante é que com a metodologia Flowchain a gente consegue esse mesmo padrão de dado, com a diferença que a gente consegue acessar as características morfológicas. Então, a gente consegue
informações de área, diâmetro, comprimento, biovolume, circularidade, transparência. Eu trouxe aqui outros exemplos de amostras que foram obtidas durante a análise de uma terapia celular. Então, a ideia era acompanhar o processo que fazia parte da escolha de um veículo para o desenvolvimento de drogas parenterais. Mas não só vale a gente falar do equipamento sem falar do software, que é o grande responsável por fazer a aquisição e a análise dos dados. É um software extremamente robusto, ele apresenta reconhecimento de padrões de uma maneira automatizada, ele é treinável, ele é baseado em estatística, como eu comentei, ele tem a capacidade, né, de classificar e filtrar as amostras com base em qualquer uma das medições que foram realizadas de maneira automática. Então, aquelas que eu comentei de área, comprimento, biovolume, circularidade, cor, enfim, todas essas que o equipamento ele captura mais de 40 parâmetros por imagem, a gente consegue utilizar como driver para a gente fazer a análise dessa amostra analisada. E o que me encanta bastante é a versatilidade da tela principal e de exibição dos dados. A gente, usuário, consegue escolher qual é o tipo de imagem, de gráfico, de partícula, de tela que a gente quer ver. Porque isso pode parecer bobeira, mas facilita muito o nosso dia a dia quando a gente precisa reportar de uma maneira rápida determinada informação. Se a gente já consegue ter isso na tela principal, a gente vai ganhando eficiência nos pormenores. Então, aqui de novo, eu trouxe essa imagem, uma representação dessa comparação de corridas, para trazer para vocês a ideia aqui também. Claro, a gente tem todas as imagens fotografadas, associadas nas respectivas cores das corridas. Natália, Oi? só uma perguntinha. Uhum. E aí, com isso, eu consigo montar, tipo, uma biblioteca para aquele determinado produto, né? Isso eu acho Consegue, Isa. fantástico. Você consegue. Através, por exemplo, do seu alvo. Então, por exemplo, um agregado de proteína, ou seu alvo contaminante, ou até mesmo o seu alvo que você quer medir de uma maneira e usar como padrão. Estou pensando aqui num processo de microencapsulação. Você quer, então, aquela célula bonitinha com o seu conteúdo ali dentro. Você pode usar essas fotos para criar uma biblioteca, para fazer a classificação automática dos dados. Aqui é só uma representação de quão amigável o software é. Então, você com arrastar do mouse, por exemplo, nessa porção do gráfico, você consegue entender quais são as partículas que compõem essa porção. Da mesma maneira, na região de maiores partículas aqui. Daí você vai entendendo que, na verdade, seu processo não estava com partículas maiores, ele estava formando agregados. Então, começa já a acender a luz de por que isso está acontecendo. Trouxe um exemplo de um relatório de corrida, que ele pode ser exportado no formato CSV e pode servir ali como base, né, de alimentação de um dossiê, de um reporte, ou até mesmo de um sistema LIMS. Então, aqui, Isa, vai muito de encontro com o que você comentou. A gente consegue fazer e ter informações além dessas tradicionais, que são contagem, concentração, a gente consegue chegar na forma, no tamanho dessas partículas para a gente fazer uma caracterização de sucesso. Eu até trouxe aqui o exemplo da microencapsulação que eu comentei, já para mostrar para vocês que a gente pode criar uma biblioteca e um filtro com base em qualquer uma das imagens. Então, por exemplo, eu posso utilizar como base essa daqui, ou também eu posso fazer um filtro automático, que é o que essa minha janela representa. Então, eu seleciono algumas imagens que eu quero utilizar como filtro. Então, é claro que existe uma estatística já por trás de todas essas imagens, existem parâmetros que o computador entende que é o filtro que tem que ser feito para análise. Esse filtro, gente, ele serve tanto para contagem como para classificação das amostras, então para diferenciar o que é o que. É uma maneira muito fácil para a gente analisar os nossos dados. Pensando aí que uma corrida pode chegar a mais de 500 mil de imagens, é interessante quando a gente pode ter esses pequenos facilitadores, né? Como a criação de bibliotecas, de filtro, ou de um resultado mais automatizado. Uma coisa muito interessante é que
frequentemente somos auditados na nossa rotina, né? E existe um pacote que é 100% integrável ao software, que ele garante uma rastreabilidade desde a pessoa que abriu o software, que fez a corrida, que horas, que ela precisa ir dando cheques dentro do software para estar em conformidade com a regulamentação do FDA 21 CRF parte 11. Mas o que eu acho fantástico e estou extremamente orgulhosa de trazer para vocês é o nosso último lançamento, que é o pacote do software chamado de Visual AI, que ele possui inteligência artificial. Então, apesar de já termos toda essa facilidade de criar bibliotecas, criar filtros, os clientes e os nossos pesquisadores começaram a perceber que existia aí um certo tempo que a gente levava para revisar os dados. Então, a equipe de engenharia começou a trabalhar com as imagens brutas dos contaminantes mais frequentes para lançar uma ferramenta de análise que é 100% pré-treinada, baseada, então, em inteligência artificial, e é capaz de identificar agregados de proteína e gotículas de óleo de silicone de maneira automatizada de qualquer amostra de proteína ou, enfim, qualquer origem, em qualquer um dos equipamentos. Então, isso é um atingimento, assim, fantástico. Só quem vive ali na rotina de fazer essas identificações pelas metodologias tradicionais consegue mensurar o ganho de tempo e de precisão que a gente tem com esse lançamento. Então, é realmente um orgulho compartilhar isso com vocês. E acho que casa muito com o movimento Pharma 4.0. Trazendo um pouco mais de informações, né? A gente consegue fazer uma classificação precisa de mais de 90% das partículas que têm diâmetro inferior a 3 micrômetros. Então, assim, é um ganho realmente de eficiência muito grande. Isso também inclui a detecção de algumas anomalias. Então, por exemplo, se na corrida foi identificado agregado de proteína, gotas de silicone e outros problemas, automaticamente uma aba Outros, ela vai ser aberta sozinha no software para facilitar com que o pesquisador ele olhe para esses problemas, essas anomalias na corrida. Esse pacote com inteligência artificial, ele tem uma integração direta com o software, ele funciona sem conexão com a internet, então isso eu acho que são informações bacanas para a gente, né, entender quão avançado estamos. Essas imagens, elas também são muito interessantes para a gente entender que quando esse lançamento ele ocorreu, a gente tentou percorrer todas as possibilidades que o cliente teria. Então, a gente testou em diferentes equipamentos. Então, a gente testou em um equipamento que ele estava focado, foi possível a validação e a identificação dos dois alvos, então, proteína, agregado de proteína e gotículas de silicone. A gente também testou essa mesma amostra, né, num equipamento que ele tinha a parte de light obscuration. Então, a identificação também foi feita de uma maneira positiva. E o que eu acho mais interessante é que o terceiro teste foi feito no equipamento sem foco. Porque, claro, ele tem um foco automático, mas na correria do dia a dia, às vezes pode passar o exercício de calibração da câmera. E mesmo com a câmera sem foco, o equipamento foi capaz de identificar, utilizando a inteligência artificial, e diferenciar o que era agregado de proteína do que era gotícula de silicone e das outras anomalias. Então, isso eu acho que é bastante interessante. Trouxe aqui um overview, né, do workflow, utilizando o pacote de inteligência artificial. Então, a gente consegue capturar os dados, a gente exporta os dados para um computador que possui esse pacote do software, seleciona qual é a corrida que a gente quer analisar e, perfeito, executa a análise de maneira automática. A gente consegue fazer pós-processamento, se forem necessários, outras novas classificações, então, pensando aí em direcionar quais são essas outras anomalias, é realmente muito bacana. Mas acredito... Pode falar. Só um minuto. Aquele slide anterior seu, por exemplo, na aquisição do Flowcam, isso está diretamente atrelado à aquisição do pacote aí?
Isso é O o usuário pode escolher. conjunto? A gente indica que, principalmente os usuários de farmacêuticas e biofarmacêuticas, eles utilizem dessa ferramenta, porque é realmente muito especial. Esse primeiro lançamento é para esse público mesmo. Então, a gente sugere que já seja considerado essa opção. Ah, tá. Mas são coisas separadas. Até, bom, o Não, pacote aí não. você faz assim. Aham, Desculpa, Isa, você faz assim, você nada. adquire o equipamento e você Ah, automaticamente adquire o software. E você escolhe se você tá. quer adicionar inteligência artificial ou não, Ah, tá. tá? Entendi. Tá, ok. Legal. Obrigada pela dúvida. Obrigada. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, abrir o Verdade. microfone, né, Natália? É Abrir o verdade, por favor. microfone e perguntar, porque a gente está sem É o verdade. chat, né? O que me veio à cabeça, e eu acho interessante, às vezes é a dúvida de outras pessoas quando a gente fala, né, de implementação de um pacote de inteligência artificial. Falar, ok, mas qual é o ganho real de eficiência nas análises? Qual é a comparação com o método tradicional de análise no equipamento, com um operador? Então, a gente também pensou nessa pergunta e bolamos umas comparações. Então, primeira, utilizando o filtro de análise, daqueles que eu comentei que a gente consegue realmente filtrar, utilizando o parâmetro circularidade como driver, isso para essa, né, configuração do teste. A gente também solicitou que um operador, ele que é jovem na análise e no laboratório, fizesse essa identificação de 1.000 imagens que continham agregados de proteína e gotículas de óleo de silicone de tamanhos variados, aí entre 3 a 20 micrômetros. Pedimos o mesmo para um operador, um segundo operador, que ele já era mais expert, já tinha mais um tempo de casa, então ele já estava mais familiarizado com essa rotina de análises, e rodamos esse mesmo set de imagens no software. Trouxe aqui o resultado para vocês, dividido em acurácia e em tempo. Então, o filtro, ele teve uma acurácia de 64% e levou um tempo de 2,5 minutos para completar essa tarefa. O operador 1, que era novo no laboratório, ele teve uma acurácia próxima aí ao filtro, que já é automático, né, do equipamento, de 69%, mas ele levou quase 10 minutos para completar essa função. Já o operador 2, ele teve um nível de acurácia muito elevado, aí, em torno de 87%, só que ele levou quase meia hora para fazer isso. Já o software, com inteligência artificial, ele teve uma acurácia de 88% e levou 0,2 minutos. Levou questão de segundos para fazer essa análise. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês é que, utilizando essas ferramentas e essas tecnologias, a gente consegue atingir um nível muito interessante de acurácia no menor tempo possível. Então, isso para a rotina faz muita diferença. Além de que a gente vai estar trabalhando com uma assertividade muito grande nas nossas partículas, dos contaminantes, enfim, na qualidade do nosso processo. Mas, claro, como a gente faz esse monitoramento? Você ia falar alguma coisa, Isa? Eu ia, voltando àquele seu slide anterior, Uhum. por exemplo, quando você coloca o filtro de circularidade, né? Na verdade, o sistema aí tem vários filtros, vários tipos de Sim. filtros. A Ah, gente pode tá. utilizar, por exemplo, um filtro por diâmetro, um filtro por biovolume, um filtro por comprimento. Mas O eu usei, filtro, aí foi usado. O filtro é como se fosse uma maneira da um gente ordenar os gabarito. dados. Ah, tá. Isso, perfeito. Ah, tá. Como se fosse, pensando no Excel, a gente escolhendo um dos parâmetros ali, uma das células que a gente quer dar o foco. Então, nesse caso, foi o parâmetro circularidade. Tá. Ok. Acho que eu entendi. Se a gente tiver um tempinho, ou fica o convite para uma próxima rodada, Uhum. onde eu posso fazer uma demonstração do software. Legal. Então, a gente consegue, né, fazer realmente. Esse filtro é realmente
como se a gente fizesse, numa lista suspensa, a escolha de um parâmetro para ordenar todas as informações do sistema. Tá, ok. E com inteligência artificial, de uma maneira automática. É só solicitar a análise, sabe? É com um clique, que a gente consegue uma acurácia de 88%. E como a gente faz esse monitoramento, né? Falei bastante do monitoramento, como é feito, enfim, todas as capacidades, mas não apresentei vocês aos grandes responsáveis por isso. Então, eu trouxe aqui 4 modelos de equipamentos que podem ajudar esse monitoramento no dia a dia, e, claro, o nosso software para as análises. Vou passar por cada um deles, que eu acho que é interessante. Então, o Flow Nano, ele é responsável pela faixa de análise de 300 nanômetros a 2 micrômetros. Ele possui uma tecnologia patenteada para a obtenção das imagens, que é de imersão em óleo. Ele precisa de 50 microlitros mínimo para fazer uma análise. O aumento que ele tem, a objetiva, é de 40 vezes. A câmera é de alta definição, monocromática. Nesse caso, ela é monocromática porque a gente quer favorecer o contraste na borda. Travou um pouquinho. Deu só uma Sugestões de aplicações congeladinha. aqui. Só uma Pode falar. congeladinha, tá, Nath? Deu uma congeladinha. Só repetir só um pouquinho o que você falou para trás. Tá. Bom, eu estava comentando sobre o porquê a câmera é monocromática, né? Então, preto e branco. Para a gente favorecer a obtenção de imagens com um contrastezinho ali na borda. Porque alguns contaminantes ou alguns agregados de proteína, eles podem ser transparentes. Então, se a gente faz o uso de uma câmera monocromática, a gente favorece essa obtenção da imagem. As aplicações para esse equipamento, elas incluem pesquisa e desenvolvimento para formulações de proteína e para sistemas também de liberação de nanocompostos, de maneira, né, que são controladas ao longo do tempo, para monitoramento de bioprocessos, para caracterização de materiais. Trouxe alguns exemplos que eu acho que são né, a informação mais rica que a gente pode trazer. Então, essas imagens, elas foram obtidas com o equipamento versão nano. Quero chamar a atenção, principalmente para essa daqui de baixo, no quesito que eu comentei de transparência. Pessoal, isso para outros analisadores é praticamente impossível de se obter. Então, isso é bastante interessante, que o equipamento ele consegue, com uma facilidade, captar partículas transparentes também. O que é mesmo esses numerozinhos embaixo da foto aí, Nath? Nesse caso, eles correspondem ao diâmetro. Então, tá. eu tenho partículas aqui com 0,3 micrômetros de diâmetro até quase 6 micrômetros de diâmetro. Tá, que é a parte de cima, né? Uhum, entendi. Isso. Embaixo está na mesma Legal. escala. Só não coloquei aqui, mas está na mesma escala. Ok. Partindo para o outro modelo disponível, que é o Flowcam 8100. É o mais versátil que a gente tem dos modelos, a começar pela faixa de análise, então a gente vai de 2 micrômetros a 1 milímetro. Ele trabalha com um modo que a gente chama de automático para aquisição das imagens, que é justamente fotografar tudo o que existe de partícula dentro da amostra. Com um volume mínimo de 100 microlitros, o que é bastante interessante é que a gente pode brincar com os aumentos, com as objetivas. Então, a gente pode trocar. Tá. Tinha dado... mas congelou de novo. Então, a gente pode trocar os aumentos. Deu uma congeladinha. Ih, será que eu já voltei? Voltou. Aí. Então, os aumentos, eles disponíveis, que a gente pode realmente trocar a objetiva, são de 2, 4, 10 ou 20 vezes de ampliação. Para essa aplicação, a gente pode entender se é melhor uma
câmera colorida ou uma câmera preta e branca. E trouxe aqui alguns exemplos de aplicação. Mas quero trazer, frisar, que na identificação de partículas com tamanhos críticos, então abaixo de 10 micrômetros, esse é o equipamento Fera. Ele é bastante utilizado para ensaios de estabilidade, pesquisa e desenvolvimento, para qualidade de água, para identificação de contaminantes, para análise de fibra. E eu tenho aqui alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo de microplásticos, que é uma temática que está muito em alta atualmente, e acredito que a tendência é ficar. Já quero fazer um parênteses com a possibilidade, né, de análise. As bolsas de soro, elas são armazenadas em plástico, então, de repente, é um nicho interessante de estudo para a gente entender qual é a quantidade de microplástico que é proveniente desse tipo de embalagem de armazenamento, né? Para a gente, pensando no futuro, né, já ter uma tratativa para esse problema. A gente também consegue fazer a caracterização de fibras. Uma coisa interessante, a fibra ser curvada não é um empecilho para a gente conseguir obter as informações de diâmetro e de área. A gente consegue selecionar dentre aqueles parâmetros que a gente captura no equipamento, se a gente quer fazer a análise considerando o diâmetro geodésico, que é o mais indicado quando a gente tem ou um organismo ou uma fibra que é mais curvada. Então, aqui, o exemplo clássico de agregados indesejados em formulações parenterais. Só lembrando, parenterais são aquelas que não são via oral. Então, a gente está falando de um colírio, ou de uma injeção, ou de algum tipo de aplicação subcutânea. Mas desse slide, a imagem que eu mais gosto, que eu acho que representa o ganho que o equipamento consegue trazer para a nossa realidade, é caracterizar. Vocês estão vendo essa imagem? Porque eu sei que eu estou aqui no meio da tela. Também Tá. sim. Então, é caracterizar de acordo com o material em análise. Por outras metodologias de análise tradicionais, a gente já está falando que essas duas partículas são a mesma coisa, porque elas apresentam o mesmo diâmetro esférico. Mas, na verdade, elas são completamente diferentes. Uma é uma esfera e o outro tem um aspecto de fibra, é mais alongado. Então, se a gente está falando em um contaminante ou em determinada aplicação de produto, isso pode ser direcionador, o formato dela. Ou também a gente pode utilizar isso como um controle de matéria-prima. Então, do pozinho que a gente vai utilizar na nossa reação, a gente pode fazer esse tipo de controle fino da matéria-prima. O Flowchem LO, ele é bastante interessante, porque ele combina duas técnicas no mesmo instrumento. Então, ele combina a obtenção de imagens de maneira automatizada com a metodologia de Light Obscuration. Então, a faixa de análise dele é de 2 micrômetros a 70 micrômetros. A gente precisa de um volume mínimo de 150 microlitros de amostra, mas já adianto que os nossos pesquisadores estão estudando a possibilidade de diminuir esse volume mínimo, sem perder a rastreabilidade, representatividade estatística. Então, já são estudos que estão em fases finais aí de aprovação, mas muito possivelmente os nossos volume mínimo, eles vão cair em 50%. Para essa combinação de técnicas no mesmo instrumento, a gente oferece um aumento de 10 vezes e uma câmera monocromática ou preta e branca. As aplicações, elas são indicadas para validação de tipo de contagem de partículas, e também para a identificação de partículas que elas podem ser dimensionadas, né, obtidas de uma maneira incorreta, ou vou colocar de uma maneira limitante em outras tecnologias, principalmente a Light Obscuration, né, e obscurecimento de luz. Então, eu trouxe aqui a representação do equipamento aberto, para a gente conseguir entender e comparar com aquele lá do começo, como funciona, porque a ideia em utilizar essas duas análises no mesmo equipamento, primeiro, poupar a amostra. Se a gente estiver fazendo análise de um IFA, a gente não tem
de uma maneira abundante para a gente rodar em diferentes instrumentos. Então, em um equipamento, a gente consegue fazer 2 técnicas diferentes. Então, nessa primeira porção, seria a porção responsável pelas imagens, e a segunda porção, a responsável pela técnica de Light Obscuration. Eu acho que eu comentei um pouquinho mais cedo, mas essa técnica, então, ela também usa um laser, é até por isso que ela é fechadinha aqui, a gente não consegue acessar essa segunda célula de fluxo, onde é medido um padrão de voltagem mesmo, para que a gente faça comparações de sinais do quanto passou-se de luz por essa célula de fluxo e de quanto não passou. Então, é muito interessante essa versão, esse modelo do equipamento, porque a gente consegue a foto e a gente consegue uma medição gráfica da técnica de Light Obscuration, que é a padrão. E uma coisa que é mais interessante ainda é que a técnica de Light Obscuration, ela não consegue diferenciar agregados. Então, muitas vezes eu vou acreditar que existe uma partícula grande ali na minha amostra, mas ela pode ser formada por agregados. E isso, a parte aqui superior, que, né, coleta dados por imagem, vai ajudar a gente de uma maneira muito interessante a distinguir esses agregados. E da mesma maneira, como os outros equipamentos, quando a gente clica na porção do gráfico, o software abre a tela ali indicativa de qual é a amostra, né, a imagem que compõe aquela porção. Aqui eu trouxe uma comparação que a gente consegue adicionar como modelo no software para a gente entender e comparar as informações obtidas pelos 2 métodos. Outra coisa que é muito interessante de se comentar é que a farmacopeia americana sugere o uso da metodologia LO como controle de qualidade. Então, a gente consegue unir mais esse benefício ainda, tá? Outra limitação, né, da técnica LO é para a identificação de partículas que são transparentes. E a gente viu que isso não é um problema para a Flowchem. Então, elas conseguem realmente se complementar em um equipamento. E esse é o mais interessante, pensando aí num ritmo de produção 24/7, que é o equipamento com uma operação autônoma, que eu acho que também casa completamente com a temática de Pharma 4.0. Então, a gente consegue associar em cima do equipamento um pipetador automático, que vai ser o responsável por fazer todo o preparo de amostra, adição dentro do equipamento, vai obter os dados, consegue fazer rotinas de limpeza. Então, se a gente coloca na rotina, pensem, uma operação autônoma de obtenção de milhares de imagens para o controle de qualidade ou como parte do nosso processo de pesquisa e desenvolvimento, e alia isso com uma inteligência artificial para análise, a gente vai conseguir atingir um patamar de eficiência, de produtividade, de qualidade fantástico. Então, né, continuando, os benefícios desse ALH, então, desse pipetador automático que a gente agrega no equipamento, é que a gente consegue fazer análise de até 384 amostras, porque a gente tem ali posições de placas de 96, que, claro, a gente também pode personalizar. Se as análises não são feitas em placa, a gente pode personalizar o deck para tubos. E esse gabinete, né, esse sistema, ele possui um filtro EPA para que a gente tenha as nossas amostras preservadas e, enfim, garanta a maior estabilidade delas. Ô, Nath, e qual é a faixa de trabalho para esse Boa, obrigada, Isa. Obrigada. Congelou um pouquinho. Equipamento. Opa, será que voltei? Ele a gente Voltou. consegue agregar. Aí, o duro é você ainda ficar travada com aquela cara bem estranha, né? Não, mas até que você está muito bem. Que bom. A gente consegue agregar essa operação autônoma nos equipamentos que são de série 8000. Então, Tá. 1100.
que são os mesmos que a gente também vai conseguir agregar o pacote de inteligência artificial. Tá. Repete só a Não temos faixa, porque deu uma perguntas? congeladinha. Desculpa. Então, é para os de 8.000 1000. ou LO. Então, a faixa de Tá. partículas, de tamanho de partícula, é 2 micrômetros a 70 micrômetros. Tá. Ok. Tá bom? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu já estou quase encerrando a minha apresentação. Entendi Todo como mundo um não. quietinho. E vou trazer uma comparação. Eu realmente já estou caminhando para o fim, pessoal. Uhum. Porque acredito que muitas Oi, pessoas. uma pergunta. Oi, pode falar. Além de óleo e agregado de proteínas, o banco de dados do equipamento contempla outros tipos de contaminantes que possam ser previamente analisados? E também teria uma segunda pergunta, que é a validação desse software é feito por padrões humanos, que nem é feito na Visão, é comparado com operadores para validar validar o software? Bom, vou na primeira pergunta. Obrigada. A gente consegue sim agregar outras informações de outros contaminantes a um banco de dados, é o que a gente chama de biblioteca, e a gente não tem limitação de bibliotecas para serem criadas. Então, se você vê, por exemplo, um defeito, né, uma anomalia em determinado processo, você pode associar isso com uma biblioteca. Então, de repente, sei lá, defeito A no filtro 22, por exemplo. Enfim, você vai conseguir criar a sua própria biblioteca. Isso é uma coisa muito bacana que eu foquei bastante na inteligência artificial e até deixei de comentar. Obrigada pela pergunta, porque realmente esse banco de dados que a gente cria, ele pode servir como base de uma classificação automática. Então, quando não se existia a inteligência artificial para o equipamento, era assim que as análises eram feitas. Então, a gente cria um banco de dados com as nossas imagens e roda uma análise estatística no software para que a gente tenha a contagem e as imagens de correspondência a essa biblioteca na corrida, então, desse banco de dados. Então, a gente consegue fazer com outros defeitos e outras partículas, sim. A outra pergunta foi com relação aos padrões, né, que foram utilizados para comparação do software de inteligência artificial. Então, as imagens, elas foram obtidas de partículas comerciais, então eram agregados de albumina ou todas outras agregados proteicos que foram trabalhados e manipulados a ponto que eles tivessem de 3 a 20 micrômetros para que as condições do teste fossem controladas. E eu comentei aquela comparação de operadores como um exemplo, mas claro que foram feitas muitas comparações e são feitas até hoje a cada, né, antes de cada lançamento de atualização do software. A gente chegou a fazer a comparação entre operadores e cada operador ficou responsável pela análise de 1.000 partículas para a gente medir qual era a acurácia do operador para o computador, né, para a inteligência artificial e também para um filtro, que é o parâmetro que a gente pode selecionar ali no equipamento. Respondido? Tá. Obrigada. Então a validação seria por meio de padrões mesmo, né? Isso. A inteligência é encontrada nos padrões. Tá, ok. É meio parecido com aquele nosso KNAP test, né, Ricardo, que a gente faz para as revisoras automáticas. Eu meio me relaciono a isso. Imagino que seja também. E até um outro ponto, a gente também utiliza esses padrões comerciais para fazer a calibração da câmera. Então, são bits que a gente compra, a fabricante é a Termo, inclusive, para fazer a calibração do foco da câmera. Então, mais alguma dúvida? Obrigada, Ricardo, pela dúvida. Ok.
Eu vou fazer essa... Isabel Legal. Lemos. Oi, Aham. Isabel quer falar. Pode falar. Eu entendi que o foco aqui é a contagem de Mesmo. partícula, análise de partícula. Mas caso tiver uma contaminação biológica, consegue detectar a contaminação microbiológica? É isso. Consegue, Isabel. Desde que a gente tenha essa contaminação dentro da faixa de análise do equipamento, a gente vai conseguir identificar, tá? É claro que a gente vai precisar do papel aí do pesquisador, do analista, né, do biólogo, para ele ensinar para o equipamento que aquilo é uma contaminação bacteriana, para a gente trabalhar numa biblioteca, para que a gente consiga, então, criar filtros para nas próximas análises a gente já tenha esse parâmetro como ali presente na tela principal para a gente mensurar também. Mas desde que a gente consiga fazer a medição ou que tenha algum tipo de diferenciação de formato dentro do range de análise do equipamento, a gente consegue pegar sim. Melhorou até, né, Isabel? Que eu trouxe com esse foco, mas depois até posso comentar, assim, algumas outras aplicações que eu vi que agora talvez a gente já está perto do fim. Mas já falei muito, são. desculpa. Não, tá ótimo, dá vontade de continuar. Mas já são 3h53. Já estou encerrando. Acho que esse é meu penúltimo Tá, slide. legal. É só para fazer uma comparação, porque é claro que existem outros analisadores de imagem no mercado, mas eu queria trazer aqui para vocês a reflexão de como é importante a qualidade da imagem. Então, reforçar que o Flowcam, ele utiliza as imagens como padrão para todos os outros parâmetros que vai ser fornecido. Então, é muito importante a nitidez e a qualidade do dado, porque ela vai estar diretamente ligado ao nosso resultado. E, de novo, eu espero que tenha ficado muito claro que a gente tem a possibilidade de usar uma técnica sensível como essa para prevenir incidentes igual aquele que eu relatei lá no começo. Então, a gente tem esse poder na nossa mão de impactar positivamente outras vidas, né? Evitar que essas fatalidades aconteçam. Então, a grande ideia desse slide é realmente comparar a qualidade da imagem, mostrando que desde o range limite ali inferior, de 2 micrômetros, a gente consegue imagens que são nítidas. Aqui também foram usados alguns padrões comerciais como standard. E além disso, uma outra vantagem do equipamento é o range de atuação. Então, a gente vai ali de 2 micrômetros até 1 milímetro. Esses outros analisadores que estão presentes no mercado, eles atuam num range inferior, e como a gente até consegue identificar aqui, e está representado pelo aumento da transparência, ao longo, né, das menores escalas ali, esse outro analisador, ele deixa um pouco a desejar no quesito qualidade de imagem. Então, trazer essa comparação, eu acho que é bastante importante. Resumindo, agora é verdade, meu último slide, eu reuni algumas vantagens de utilização do equipamento. As medidas são geradas automaticamente, a gente tem uma rapidez na obtenção dos dados, então, como exemplo, 1 ml pode ser analisado em 6 minutos, no quesito obtenção de dados, né? E a gente não tem limite máximo para obtenção de fotos. Então, a gente pode aqui, em alguns casos, estar falando próximo de 1 milhão de imagens. A gente consegue fazer uma classificação automática, seja por meio de criação de biblioteca, seja por uso de inteligência artificial, das partículas que estão presentes dentro da nossa amostra. E com esse tanto de informação, fica fácil a gente prever dados, a gente comparar dados, a gente identificar problemas. E por último, mas não menos importante, trazer para vocês que é um método consistente. Então, se de repente a pessoa responsável por uma análise com uma metodologia tradicional, ela precisa entrar de férias e não tem um backup, não precisa ser uma preocupação, porque a operação desse equipamento é muito fácil. E uma comparação que eu gosto de fazer também é que o equipamento ele trabalha com o mesmo rendimento, seja segunda-feira de manhã, seja sexta-feira à tarde, seja quarta-feira, entende? A gente não tem nenhum
nenhuma interferência nesse tipo. Restrição. Outra coisa muito importante é que a gente entende que existe um desgaste ocular e de saúde ocupacional também, né? Que a gente não mensurou antes, durante a minha apresentação, quando o pesquisador e o operador, ele fica fazendo as análises e as contagens, às vezes, de partícula, de uma maneira visual, em um microscópio tradicional. Então, é um ponto também que precisa ser levado em consideração. Utilizando essa metodologia, a gente também consegue preservar a saúde ocupacional do operador. Olha, não era meu último. Frisando aqui as vantagens que a gente consegue atingir com o equipamento, né? E alguns pilares de análise. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de qualidade, a gente consegue atingir níveis muito elevados de eficiência e todas as análises feitas de maneira segura, seja de rastreabilidade, seja segurança de operação mesmo. E aqui eu coloquei uma nuvem de palavras com as aplicações mais frequentes do equipamento. Então, a Isabel até comentou, né, se existia a possibilidade da gente identificar outros tipos de partícula. Esses são todas as áreas que a gente já está com a tecnologia presente. E agora sim, muito obrigada, pessoal, pela participação. Se alguém ficou, de repente, envergonhado, ou enfim, eu deixo aqui meus contatos, estou à disposição. A gente pode fazer uma nova rodada de demonstração do software, ou enfim, a gente vai pensando aí da melhor maneira de ser como um próximo passo. Tá bom? Muito Sim. obrigada. Muitas mãozinhas aparecendo aqui, batendo Ai, que palma, legal. Nath. Obrigada, gente. Foi muito bom, muito legal. Alguém gostaria ainda de fazer algum comentário? Obrigada aqui pelas palmas. Senão a gente já vai terminando. Agradeço muito a audiência, agradeço muito a Natália, né, a presença da palestrante, foi muito bom, acho que o pessoal gostou muito, é sempre bom, né, ver o mundo que nos habita, na verdade, né. E assim, e também é bom ver esses exemplos, conhecer esses equipamentos que já utilizam desse conceito, né, da indústria 4.0. Quer dizer, um lado é o conhecimento, o outro lado né, são essas ferramentas que a gente tem que fazer agora, é casar isso, né? E porque isso faz parte da nossa vida, né? Isso já é o mais comum. Oi, Eduardo. Eduardo também já Tudo faz bem, parte. Tudo bem? tudo bem, pessoal? Mas foi muito bom. Agradeço então a todos. E quem sabe um próximo encontro ainda num, né, um novo equipamento, ou mais um modelo, né, Natália? Com Quem certeza, a sabe gente uma está visita sempre presencial, aceito. né, para a gente se conhecer fora do Isso! virtual, né? Fora do virtual, seria ótimo. Uma apresentação, assim, né, do equipamento em uso, né, em teste mesmo, seria bem bacana. A gente costuma falar, Isabela, que assim, a gente não gosta de ficar só no PowerPoint, no vídeo. Aham. Então, o que a gente tem feito bastante é demonstrações do equipamento. A gente tem uma unidade de demonstração, a Nath deve ter comentado, o Ciano. Sim. Então, a gente está 100% aberto a receber vocês para fazer análise com a gente. Inclusive, a gente gostaria muito, né? Então, aquela coisa, muitas pessoas só vão entender realmente o que é a tecnologia quando estiver ali junto, Aham. operando, mexendo, manuseando, vendo como é fácil de mexer, qual é o potencial, o que a gente consegue encontrar, né, Sem de resultado. dúvida. Então, a gente está 100% aberto a receber vocês para fazer alguns testes, né? Tá ótimo, agradecemos. Quem sabe a gente realmente combina alguma coisa. Com Tá bom? certeza. Muito obrigada, então, a todos. Uma boa tarde. Carolzinha, Boa tarde. obrigada. Natália, Rubião e todos Obrigada, mais. pessoal. Obrigado, pessoal. Boa Obrigada. Boa tarde, obrigado, Tchau, pessoal. boa Tchau, tchau. tarde. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau.